Nós temos agora um painel técnico falando sobre a jornada de APIs sob o olhar da arquitetura. Eu gostaria de chamar ao palco André Herculano, da Embracon, gerente de TI. Uma salva de palmas, pessoal. Boa tarde. Também ao palco, Cristiano Bezerra, da Sul América, gerente de arquitetura. Boa tarde, Apix. E também ao palco, Marcos Lacerda, da CIT, Head de Arquitetura. Boa tarde, moçada. Bom, eu queria que o Cristiano apresentasse para a gente se apresentasse a Sul América, numa visão rápida aí para a gente entender os desafios que a gente tem lá na Sul América. Cristiano, por favor. Bom, pessoal, obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado por terem vindo. Fábio, obrigado, você, a Sincídia, por mais uma oportunidade aí de estar aqui podendo falar um pouco do nosso momento lá na Sul América, né? Eu sou responsável pela área de arquitetura e, por falar em momento, ele, na nossa jornada aí de mais de 120 anos de história, nunca foi tão decisivo, né? A gente vem no mercado que de seguros ele é um pouco mais fechado, mas, ao mesmo tempo que os nossos mais de 8 milhões de clientes aí estão altamente conectados com acesso à tecnologia, vivenciando experiências digitais em outros segmentos aí de suas vidas que não o seguro, isso está fazendo com que eles mudem seu comportamento, e é um comportamento que não vai mais tolerar a maneira como, no geral, se vende produtos e serviços no nosso mercado, né? Então, a gente precisa mudar essa realidade. A gente vê que tem aí startups internacionais como a Sensely e a Oscar nos Estados Unidos para healthcare, né? E que também aqui no Brasil, o Doutor Consulta e a Using Auto já se fazem presentes nesse mercado, já trazendo soluções disruptivas e mais digitais, né? E, agora, mais recentemente, as Big Techs estão na iminência de também fazerem algo no nosso segmento, haja vista o aporte que eles têm comunicado no mercado de altos valores aí para entrar nesse segmento. Mais recentemente, numa pesquisa recentemente liberada aí pela Capgemini, né, foi dito que mais de 49% dos latino-americanos comprariam um produto de seguro de uma Big Tech como essa, né, dada a sua credibilidade. O que é interessante desse número é que esse é o maior número de todas as outras regiões pesquisadas no mundo, né? Então, juntando essas variáveis aí, tem um belo desafio para nós, para que como que a gente faz para continuar sendo destaque no mercado? Como que a gente faz para ser uma marca presente na vida das pessoas? Como que a gente faz para ser uma gigante ágil, como que a Andrea da PwC falou no keynote dela mais cedo, né? Na Sul América, para ajudar a resolver essa questão, temos alguns drivers, né? Um dos mais importantes é o que eu trago aqui, que é a questão da experiência do cliente. A gente procura olhar para a experiência do cliente e ter isso como um norte, né? Para ajudar a responder essas questões. Acho que uma das chaves é a gente se preocupar com quem está usando as nossas soluções efetivamente na ponta, dentro do nosso ecossistema, né? E a gente acredita que esse driver aliado com outros vai fazer a gente continuar se posicionando como uma marca que as pessoas valorizam, né? E, em função disso, né, a gente vem, nos últimos tempos, nos últimos anos, tendo que abrir um pouco mais a mente, repensando o nosso modelo de arquitetura. A gente tinha uma arquitetura mais fechada, ao passo que o negócio também foi exigindo, a gente foi precisando ter nosso ambiente foi ficando cada vez mais heterogêneo, né, com o advento da cloud computing, e a gente começou algumas jornadas diferentes, a gente tinha uma arquitetura mais voltada para o SOA, e a gente começou a abrir isso, e fez com que a gente repensasse o nosso modelo de arquitetura até começar e chegar ao ponto, né, começar a nossa jornada de API e chegar ao ponto de ter um pipeline hoje de mais de 40 APIs, né,
e que, se juntarmos as operações que entregam funções de negócio, para cada uma dessas APIs já devem ter mais de 300 operações. Isso, no último mês, representa aí mais de 20 milhões de acessos, mas, em casos de pico, é até mais do que isso, já chegou a 26, enfim. O mercado, no mercado segurador, essa abertura da transformação digital está começando, então essas APIs elas são essencialmente voltadas para o que a gente oferece nos nossos portais e aplicativos, tá? Mas já tem, sim, pessoas do nosso ecossistema consumindo nossas APIs para implementar nos seus sistemas, né? Como, por exemplo, os corretores imobiliários já estão fazendo algo nesse sentido. Tem APIs aqui que suportam algumas iniciativas digitais importantes que já foram lançadas, como nosso aplicativo de reembolso digital, que reconhece o recibo da prestação médica que foi realizada. Tem algumas ações em alto começando, como a jornada de vistoria prévia. Entre outras ações que a gente está começando, a gente tem uma série de jornadas digitais agora para alavancar e para construir, para entregar, que vai fazer com que o nosso pipeline tenda a evoluir e abrir mais para o mercado, né? E, antes da gente seguir aqui no papo, né, por último, não menos importante, a nossa empresa é uma empresa de multilinha, multiproduto, né? Então, tem muitos times envolvidos nisso. Tem várias pessoas trabalhando, né, nesse assunto de API, que deriva para vários outros voltados para desenvolvimento e arquitetura, né? Temos a área de inovação, temos a área de canais digitais, os times de desenvolvimento de sistemas, e o nosso time de arquitetura corporativa trabalha no desenvolvimento das APIs, com apoio da Syncidia, e tudo que a gente faz em termos de guidance, de material, enfim, de artefato, de padrão, de definição, a gente tem um trabalho extenso de difundir, de trabalhar junto com essa galera para fazer a coisa acontecer. E estamos aí para saber um pouco mais de vocês, o que vocês querem entender da nossa jornada e fazer esse bate-papo legal com vocês. Legal, Bezerra, obrigado. André, queria que você falasse um pouquinho da Embracon e o posicionamento de vocês aí em relação a essa estratégia de APIs. Por favor. Bem, boa tarde a todos, obrigado a presença, obrigado a Syncidia pelo convite, de contar um pouquinho do nosso desafio, né? A Embracon é uma empresa de consórcio, a gente é uma administradora há mais de 30 anos, né? Administramos consórcio, além da Embracon, a gente administra consórcio Renault, Nissan, Peugeot, mais de 500 mil de bens vendidos, e 110 mil clientes ativos no momento, né? A Embracon ela tem mais de 100 pontos de venda no Brasil. Ela conta com uma força de vendas interna de em torno de 2.000 vendedores, com pouco mais de 2.500 colaboradores, né? E a gente tem, além de tudo isso, em torno de 1.000 parceiros de vendas, né? O que aconteceu, né? A gente teve um desafio há pouco tempo, como o Cristiano falou, a gente trabalhava muito com arquitetura SOA, né? E há alguns meses veio um desafio a curto prazo para a implantação, para digitalizar toda essa força de vendas, né? O consórcio ainda ele é um produto bem antigo, né? E muito vendedor saía com papel, com diversas simuladores, saía tudo impresso, venda em proposta. Então, em 3 a 4 meses, a gente teve que fazer uma implantação de um app que começasse a digitalizar isso, fazer a gestão de todo o trabalho do vendedor, simulação online, recebimento de leads, implantação de um e-commerce, e implantações de todos os nossos sites, né? Uma migração de um antigo fornecedor que a gente tinha, a curto prazo a gente teve que fazer uma troca, e veio esse desafio, né? Site para vendedor, site para simulação, diversos desafios aí em pouco espaço de tempo. E falar um pouco, de uma maneira resumida, como que foi a arquitetura disso, né? A estrutura.
a curto prazo, a gente foi o desafio de se pensar o como ligar tudo isso, né? Era um projeto que envolvia, além de diversos fornecedores diferentes para interligar diversos produtos SaaS, ferramentas de marketing, ferramentas de cartão de crédito, de diversas formas de pagamento. Então, aí que surgiu a necessidade de uma plataforma, né, de uma plataforma de API, que veio para trazer toda essa questão, né, foi determinado, tudo que se conecta ao back-end, não mais diretamente, vamos utilizar esse gateway no meio, veio toda aquela necessidade, gerar indicador, segurança, orquestrar tudo isso, tudo de uma maneira rápida. Não dava para fazer um projeto com todo esse desafio em 3, 4 meses e reinventar a roda, né? Então, foi o que a gente buscou. Velocidade, praticidade, segurança. E aí a gente saiu do pensamento. A gente veio com a ideia do SOA, foi evoluindo até chegar na arquitetura de API mesmo, para poder estender, né? Ser mais ágil, mais inovação mesmo. E um pouquinho aí dos resultados, né, do projeto. A gente fez o projeto em 4 meses, entrou em 3 meses em produção. Hoje a gente conta com 50% das nossas vendas são digitais. A gente tem uma meta, né, até o final do ano, a gente não pode ter um vendedor ainda que venda em proposta física. Isso gera custo, muito custo, não é seguro, né? Tabelas de vendas desatualizadas, a gente tem essa meta, né, a curto prazo. Um projeto desse trouxe muita visão da TI, né? Cada vez mais a gente vem se aproximando do negócio. O que aconteceu, né? Muita interação com equipes de marketing, diversas plataformas interligadas. A gente parou de apenas falar em disponibilidade de servidor, a falar, o servidor tal está disponível. Começamos a falar em quantas vendas estão entrando, quantas propostas num dia, no horário, quantos boletos, quantos cartões, quantas transações, quantos leads estão chegando. Com isso, muda, né? Muda aquele pensamento apenas de custo, né? Você fica muito mais estratégico. Então, foi por isso que a gente foi aos poucos evoluindo e chegou numa parte de uma plataforma mesmo de APIs, né? Foi para fazer toda essa fusão com o negócio, né? E a questão de consultas online, ferramentas para simulação, geração de lead, supressão de lead, chega para o vendedor na hora, todo esse trabalho a gente foi evoluindo, né? E é isso. Então, obrigado, Herculano. Lacerda, você está na CIT, que é uma consultoria, então vocês têm enxergam realidades diversas, assim como a Sensidia, de arquitetura, desafios, oportunidades, né? Conta um pouquinho para a gente aí dos desafios da CIT e posicionamento, por favor. Tá bom. Também, Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar esse painel aqui com empresas renomadas. E é um tópico bem relevante para a gente, né? Arquitetura, eu tenho um background técnico, fui desenvolvedor, passei como arquiteto durante boa parte da minha carreira. Eu estou careca, mas eu sou um pouco mais novo do que aparenta. É um tópico bem relevante para a gente. Na CIT, né, uma empresa multinacional com quase mais de 2.500 colaboradores, a gente vem atuando muito em auxiliar os clientes na transformação digital, muito com base nos princípios Lean, que a gente acredita fortemente, né? Princípios com redução de desperdício, foco em experimentação e melhoria contínua, uma drástica reorganização nessas empresas, né? Como o Cristiano comentou, empresas que, se não reinventarem, não conseguem atender mais um cliente que está empoderado, um cliente que agora tem série de opções de escolha, né? Então, essas empresas elas estão precisando se reinventar, são empresas que são líderes de mercado, e, por isso, ganharam o jogo no último século, mas daqui para frente a gente está num jogo diferente
A gente precisa aprender a jogar esse jogo. E aí, assim, hoje eu tive o prazer de ver a gente falando muito sobre plataforma, né? Acho que plataforma é um tema quente. O próprio Bruno e a Yara comentaram bastante sobre plataforma como um jeito diferente de pensar no modelo de negócio e como que esse modelo escala de forma não linear. Acho que isso dá um brilho no tópico de API, né, que a gente está aqui para discutir. Mas eu vejo que, internamente, a gente tem um desafio sério, porque essas empresas, de forma geral, elas são empresas centenárias, e a gente até costuma usar esse termo, elas são, por padrão, slow by design, né? Elas têm estruturas, uma série de hierarquias, de modelos horizontais que muitas vezes dificultam essa adoção de técnicas ou de práticas para habilitar esse tipo de plataforma, né? Então, para fora, é uma discussão muito, muito bonita, que busca novos modelos de negócio, novos jeitos de escalar, mas também tem uma profunda reorganização interna. Como se reorganizar, e eu acho que a API ele tem um papel fundamental também, não só para fora, mas também para interno, né? Como é que a gente usa essa API de forma interna para habilitar colaboração, habilitar nova forma de autonomia e agilidade para esses times que estão desenvolvendo produtos cada vez mais interessantes. É um desafio do nosso dia a dia lá, e espero poder colaborar aqui com as perguntas e também, principalmente, com as respostas, né? Legal, com certeza. Bezerra, o Lacerda acabou de falar aqui que ele vê bastante oportunidade de usar APIs num contexto interno, né? A gente fala bastante de APIs para fora, que é o legal de fazer, inclusive, de conectar parceiros, né? E o Lacerda falou que tem oportunidades de fazer isso internamente, né? Como é que você vê isso lá na Sul América? Você enxerga esse tipo de oportunidade mesmo? Quais são os desafios para a gente poder chegar lá, se eles existem? Sim, claro. Concordo com isso. Eu acho que é interessante, né, o time de desenvolvimento, o time de projetos, o time de células de desenvolvimento. Na minha visão, eu entendo que, por definição, para a gente chegar num ecossistema de inovação e cada vez mais ágil em termos de mais lançamentos, mais rápido, para continuar entregando a melhor experiência para o cliente, por definição, eles deveriam expor APIs em cima de seus produtos, até sem que isso seja demandado por alguém, né? Para que, pensando em que outras células de desenvolvimento, outros squads, poderiam inovar em cima dessa entrega. Então, isso viabiliza um suporte para esse ecossistema de inovação e disponibilidade contínua à evolução do que você entrega por produtos. Então, se cada parte é responsável por um produto, que esse produto tenha suas APIzinhas expostas, para que outras iniciativas que a gente não sabe nem exatamente quais podem vir a ser se beneficiem disso. É claro que essa é uma visão que hoje a gente tem estabelecida, mas que, olhando para trás, é fácil conectar os pontos, né? Não, a gente não começou exatamente com essa visão, mas com o aprendizado dentro da nossa jornada em termos de API e as arquiteturas com que a gente vem vivenciando, a experiência que a gente tem tido na arquitetura de microserviços, faz com que a gente concorde, sim, com esse ponto. Legal, bacana. Herculano, quer complementar? Como o Cristiano falou, concordo plenamente, e facilita, né, porque você acaba padronizando. Você já tem uma plataforma, já está consolidada. A gente começou primeiro com questão de API fechada e está começando a evoluir, porque vem necessidades, né, de já aproveitamento, tem KPI, tem recursos, tem segurança. E facilita, né? Isso já dá autonomia para o time. Tem um padrão, aqui, aproveita para a parte interna também e não acaba não fazendo criar monstrinhos diferentes aí, né? É isso. Legal, Herculano. Lacerda, tem uma pergunta bacana aqui para fazer. Bom, as empresas estão se digitalizando. Quem não está fora do jogo, como você está dizendo aí, né? Toda empresa ela é uma empresa de software, segundo o que vocês vêm colocando para a gente aqui, eu acredito nisso. Quando a gente digitaliza, tem outras coisas que vêm a reboque, né? Eu quero montar squads, dar autonomia para esses times, para tomar decisões tecnológicas e padrões. Essas squads elas não são grandes. Em empresas grandes, inevitavelmente, você vai ter várias squads, né?
Como é que a arquitetura se posiciona dentro desse contexto de criar APIs, dentro de um cenário que, eventualmente, você tem que padronizar? Como que a arquitetura se posiciona, sendo que a arquitetura, normalmente, ela é cross dentro das companhias, né? Você poderia dar a sua opinião aqui, por favor? Tá bom. Acho que a gente vem de um mercado, de um cenário onde a gente buscava a padronização, né? E a padronização era uma chave essencial para ganhar o jogo, né? A gente buscava uma mesma ferramenta para resolver todos os problemas, né? E aí tem um ditado famoso que, para quem só tem martelo, tudo é prego, né? E hoje a gente vive um cenário onde a imprevisibilidade é muito maior. Então, as soluções, os problemas e as soluções, elas precisam de uma flexibilidade, de uma variação, que aquela padronização excessiva, né, de onde eu vim, de onde boa parte de arquitetos corporativos passaram, ela ditava um padrão que era definido por um conjunto de pessoas, e esse padrão era rolloutado para as estruturas. Eu acredito fortemente que esse modelo ele não funciona mais. Eu acredito muito no modelo de arquitetura, ela emerge nos squads, e a gente precisa ter uma discussão, uma arquitetura intencional, né, a partir de drivers, de posicionamento, mas não de falar o que eu preciso fazer, ela vem da arquitetura intencional, mas o como fazer, ele é discutido caso a caso em cada squad, né? Então, a gente precisa dar o papel do arquiteto é dar essa flexibilidade, essa autonomia para os squads, mas, ao mesmo tempo, criando mecanismos de colaboração e de alinhamento, que acho que é o grande desafio da nova era, né? Como é que eu crio, dou liberdade, dou autonomia para esses times emergirem as suas arquiteturas, as suas definições, mas, ao mesmo tempo, tendo as comunidades de prática, as famosas guilds do Spotify, onde esse time colabora e a polinização das lições aprendidas, elas vão para os outros squads também. Então, sou um adepto aí ao movimento agilista e de arquitetura evolutiva, e sou averso ao excesso de padronização que muitas vezes a gente acabou buscando no passado, que, na minha visão, não atende mais para o mercado do futuro. Legal. Bezerra, o que você acha, cara? Como é lá na Sul-América, quais são os desafios de seguir nessa nova era digital, nesse movimento de squads, de autonomia, que a gente sabe que é o caminho, realmente, parece ser, né? Olha, eu vejo que esse é um assunto, apesar dos movimentos de célula de desenvolvimento como esses, eles serem algo ainda novo, né? Eu acho que esse é um tema que esse alinhamento entre esses dois grupos de entrega e de arquitetura, ele definitivamente não é novo, né? É um desafio desde sempre, desde os momentos eu vivenciei isso, inclusive quando a Sul-América ainda tinha um movimento de desenvolvimento de gestão de projetos mais voltado para o tradicional. Hoje a gente tem um modelo totalmente ágil, bem mais evoluído nesse sentido, mas o desafio é o mesmo, porque, de um lado, você tem um time de arquitetura, embora também tenham arquitetos no time de entrega, tem um time de arquitetura que também está olhando para frente, procura estar à frente e procura entender quais são as melhores formas, as definições e práticas. E aí, assim, não tem bem uma receita de bolo na prática na hora de você fazer. O impasse vai acontecer. O que eu acredito são alguns princípios que até a gente já falou aqui, e concordo muito com o Lacerda com os pontos que ele acabou de colocar. Eu acho que no momento de interação entre os times de arquitetura corporativa, como é o meu caso, e os arquitetos de desenvolvimento, eu vejo que, de novo, eu acho que se há impasse, há dificuldade, lembrar da experiência do cliente, o que o negócio quer entregar, o que é o mais importante, não para mim, arquiteto, não para o desenvolvimento do projeto, mas sim para o cliente que vai usar a solução, vai acabar chegando no dinamismo que o Lacerda apregou aqui, né? É uma outra coisa, a orientação a produto, também, falando de API, né? Eu acho que o advento de API microserviços orientado a produtos e não ao projeto em si somente, também ajuda nessa questão. E, falando um pouco de how-to, sem dúvida nenhuma, a questão da colaboração é chave entre os dois times. Eu visualizo no time de projetos os arquitetos, hoje em dia, mais full stacks e mais arquitetos voltados de solução do que o perfil de profissional que o Lacerda acabou de se referir, mais voltado aos padrões das tão somente caixinhas, né?
E esses arquitetos trocando muito com os arquitetos corporativos que têm que buscar olhar para uma visão mais estratégica e antecipar questões, né, para antever como entregar melhores soluções para os ativos que a casa tem, e um trocando por outro, um trocando com o outro, né? O arquiteto full stack de soluções dos times de projeto, dos squads, trazendo as vivências e os problemas e as temáticas do dia a dia, claro que muito alinhado com os guidelines da casa, e os arquitetos corporativos levando guidance e orientação para esses times. E, para isso, colaboração é fundamental, sem querer ser clichê. Na prática, às vezes, a gente sabe que é um desafio também, né? E, seguindo alguns desses princípios, né, não tem aqui um procedimento padrão, mas se a gente consegue incluir esses princípios na cultura dos dois times, a estrutura, como um todo, tende a decolar, né? Legal, muito bom. Herculano, tem algum... Complementando, o nosso desafio, por exemplo, na Embracon, foi logo de início, quando a gente foi iniciar o projeto, a gente se preocupou muito com um pouco de padronização, como teve na palestra anterior, treinar os times, estar reciclando, falando de padrão, de RESTful, nascer correto é importante. Claro que numa jornada você vai... A arquitetura, como o Cristiano falou, não tem uma receita de bolo, né? Você tenta errar o menos possível, fazer o mais correto e vai, conforme quanto menos você vai ajustando ao longo do caminho e vai treinando o time. E vai evoluindo. A gente teve muita discussão, né? Como que vai ser a API, tudo, a arquitetura. Então, e tem que ter a questão do squad, tem que ser, não pode ser mais de cima para baixo, né? Senão você não tem velocidade, né? Você tem que controlar um pouco, mas dar autonomia, né? Senão as coisas realmente não saem, né? A gente não inova. Beleza, Herculano. Bom, eu tenho outras perguntas aqui. A gente tem um tempo aqui razoável, mas acho que a gente pode abrir já algumas para o pessoal aqui. O que vocês acham? Alguém tem perguntas aí? Aqui, por favor. É claro. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Luciano, eu sou gerente de arquitetura. E grande parte das empresas sempre contam uma história muito parecida. Pouco tempo para fazer algo bem desafiador. Tem alguma história que vocês queiram compartilhar que tenha dado muito errado, tecnicamente falando, para compartilhar com a gente? O Go Infinity Live, por exemplo, de um projeto, não um Go Live, aconteceu com vocês? Olha, lembrando aqui, né, eu acho que de novo, eu falei uma expressão aqui, né, olhando para trás é mais fácil conectar os pontos, mas a gente pôde perceber, por exemplo, eu vou falar da nossa jornada de SOA. Né? A gente tomou uma decisão de começar numa arquitetura SOA que não vingou junto com entregas para o negócio. Talvez não tenha sido uma decisão tão acertada no momento em que a gente estava abrindo o nosso ambiente para cloud computing. Né? Ao mesmo tempo que a gente estava começando na nossa jornada, e era numa época que não se tinha tanta visibilidade, né? De novo, olhar para trás é mais fácil. Eu estou escolhendo aqui falar de um tema que talvez não seja tão voltado a uma entrega específica, mas talvez uma decisão mais estratégia de tecnologia. Né? A gente conseguiu curtir pouco benefício em relação a isso. E, rapidamente, a gente conseguiu se mobilizar para um movimento de abrir mais a questão da integração e exposição de serviços, que culminou também com o API. Né? E eu acho que, enfim, problemas acontecem, erros acontecem. Eu vou pegar um pouco o teu gancho aqui para falar um pouco do... Você tem toda a razão, não existe só caminho feliz nessa história. Pelo contrário, eu acho que a experiência é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que o recado é fazer, é começar. A gente, na teoria, em termos de API, nesse momento que eu estou te falando da questão do SOA, em que a gente começou a olhar para outras opções para poder dar um novo posicionamento, a gente entendeu na teoria que, sem dúvida nenhuma, a API era um dos elementos centrais para poder viabilizar uma mudança e uma transformação para digital e tudo mais.
E aí a gente aproveitou uma oportunidade de um cliente que lançou uma RFP no mercado e que um dos requerimentos era o de preciso de suas APIs. Então, aquilo chamou muita atenção, né? A gente não tinha experiência, não tinha uma visão prática de onde poderia dar, e a gente foi e começou a nossa jornada, né? E muitas dúvidas aconteceram. A gente precisou se provocar, né? E é natural, e todo mundo concordou com isso, no sentido de que, cara, para a gente não cometer os mesmos erros, já que você está trazendo um tema de, vamos dizer assim, insucesso, como que a gente faz para garantir que esse produto e essa aquisição que a gente está trazendo para casa não vai representar tão somente mais um hop na minha rede, né? Então, a gente precisou se provocar, precisou experimentar, precisou fazer, precisou construir de uma maneira que, num primeiro momento, talvez não precisasse, para fazer com que um sistema chamasse um serviço. No momento, a gente, puxa, mas precisava disso. Hoje, a gente já começa a pensar que, numa orientação a produto, isso faz sentido se você fizer da maneira correta e com propósito, né? Então, tudo uma questão interativa e incremental em termos de aprendizado, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi de alguma... De certo? Ok? Beleza. No nosso caso, assim, sendo direto, era um projeto de curto prazo. Só que a gente acabou, né, os legados, muitos, por exemplo, no nosso sistema de consórcio, já tinham diversos serviços prontos para consumir, que acabaram virando recurso dentro de API. Só que a gente acabou gastando pouco tempo em análise de negócio e análise sistêmica. E foi aonde mais assim, a gente teve dificuldade. Como realmente, na hora de consumir tal serviço, isso vai se comportar dentro do sistema tal. Então, foi ali, a gente gastou, mas não se gastou tanto, e essa é a parte mais preciosa. Ficou fácil fazer a parte lá do front, expor a API, mas quando a parte interna, como você vai consumir o serviço lá, o back-end, como se comporta quando você faz a operação X lá dentro, esse tem que gastar muita energia, tem que gastar ali. Tem que fazer bastante, ser bastante criterioso nessa análise. Então, foi aonde, para a gente, mais pegou. Pensar em quem consome, bastante. A gente, quando foi para o nível da plataforma, a gente se preocupou com facilidades para o parceiro, para poder ser rápido, mas tem que gastar muita energia para dentro do back-end, né? Quando você tem um ambiente complexo, muitos sistemas, quando eu faço consórcio, é um pouco complexo, como eu faço a operação lá dentro, como que se vai se comportar, como que é isso? No projeto, se detalhamos, mas não foi ainda o suficiente. Algumas coisas a gente teve que, no final, teve que correr atrás aí. Eu faço minhas palavras do Herculano, assim, a gente passa pelo mesmo desafio, né? Uma das grandes dificuldades de entregar uma API é você ter de entregar uma API em cima de um componente escrito numa tecnologia defasada e que não tem um tempo de resposta compatível com o modelo de API para entregar alguma coisa, né, mais interessante para o cliente. Isso também é uma questão que puxa a gente para pensar em novas estratégias de arquitetura. E quando acontece casos assim, a gente já teve várias abordagens, uma delas é quando dá a reescrita, até para colaborar com a jornada de microserviços, que anda muito a reboque das APIs, né? E aí a gente utiliza abordagens como Spring Boot, a gente tem a nossa estratégia de containerização, então a gente faz a distribuição desse serviço dentro de OpenShift e tudo mais, quando é possível. E é um assunto que, para a arquitetura, a gente tem que pensar todo dia, porque a gente tem aí, como eu falei, mais de 120 anos de história, pelo menos 40 de TI, então existe uns ativos aí em que a gente precisa saber como lida com eles, né? A gente está olhando agora para uma questão de data virtualization, para chegar cada vez mais perto daquilo que o microserviço deveria ser, para fazer uma separação em relação aos nossos grandes bancões legados e tudo isso. Então, são alguns desafios aí pelo qual a gente tem que passar, né? Legal. Tá certo. Deixa eu falar rapidinho aqui, que está estendendo, né? Acho que o legado é o grande desafio, né? Onde a maioria das falhas elas ficam por ali. Mas falando um pouco pegando o link na data, né? Assim, a gente vê que geralmente a data ela parece ser um indicador mais importante que passa todas as hierarquias de uma empresa, e muitas vezes você está lá no time, está sem um propósito, o time não sabe que problema de real a gente está querendo resolver, mas a data está cravada, e aquela data de 15 de setembro ela tem que implantar, mas muitas vezes a gente nem sabe que problema que a gente está resolvendo. Então, uma discussão importante que a gente tenta resgatar, né, assim, é um time sem propósito, ele dificilmente ele entrega algo. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar basta, né? Então,
conectar esse propósito do time na experiência end-to-end, onde o cliente está no centro e, cara, o time sabe que problema vai resolver. É o que a gente já falhou bastante. E, no final das contas, você entrega um conjunto de API, de telas, mas, na boa, aquilo não está resolvendo muita coisa. E uma coisa também que a gente teve experiências de falha é essa transição entre o desenvolvimento e a operação, né? Toca no assunto DevOps, não tem uma parte aqui, mas é como conectar, como fazer o time entender que aquilo que ele está desenvolvendo, ele, de certa forma, ele precisa ter o accountability, a responsabilidade de colocar aquilo em produção e de operar, e isso traz uma série de mindsets para esse time de monitoramento, de preocupações, já que ele vai operar, então eu tenho que pensar de um jeito também diferente. Então, são duas lições aprendidas que, se fosse para fazer hoje no passado, eu tomaria mais cuidado nesses dois temas. Propósito único e build and run, time que conectado na experiência end-to-end. Legal. Eu fiquei meio na dúvida aqui se já acabou o tempo, porque não, então dá mais para fazer pergunta. Alguém mais quer perguntas? Lá. Oi? Dividir a aplicação, até mais fácil você escalonar e tal. Qual foi a estratégia de vocês para o banco de dados? Vocês conseguiram dividir ou ele cresce verticalmente? Qual foi a estratégia de vocês? Bom, quem fez a pergunta eu acabei não conseguindo visualizar. Ah, ok. Perfeito. Qual é o seu nome? Wellington. Ou Wellington. Beleza, bom ponto. Eu falei rapidamente aqui no ponto anterior que a gente começou a olhar para a questão da virtualização do dado. A tua questão ela é muito boa, ainda mais numa questão de legado que a gente tem de grandes bancões, né? Fica muito difícil numa arquitetura que ainda tem um nível de acoplamento grande, né? Como mainframe e sistemas bastante antigos, né? Que você tem que fazer muita integração, que historicamente se fez muita integração por batch de dados, né? Resolver essa questão, levar para uma arquitetura de API mais microserviços cada vez mais segmentada, com acoplamento mais baixo, né? Por isso que a gente está começando a olhar para estratégias linha, né? Para outro tipo de abordagem em que a gente consegue virtualizar o dado, ou seja, cachear ele em outros elementos, em memory, mas mantendo a experiência de quem precisa usar o banco legado físico intacta. Então, a gente está começando a fazer esse tipo de coisa para poder separar e, ao mesmo tempo, garantir que não haja tudo aquilo que a gente não quer na Sul América, acho que ninguém aqui, né? Que uma vez que a gente sofre um volume um pouco maior, que não haja aquela conhecida falência múltipla de órgãos que faz com que tudo pare, né? Então, assim, esse é uma das estratégias que a gente está olhando. Mas, ao mesmo tempo, a gente mira para a entrega de novos sistemas, novos ativos no futuro, sim, começar a criar as suas bases de dados de maneira isolada. Toda oportunidade que a gente tiver para fazer isso, a gente vai fazer. Complementando, acho que essa é uma pergunta essencial aí nessa discussão de microserviços e de APIs. A gente vê que houve uma grande evolução no tema microserviço na camada de aplicação e uma série de desafios, né, ligados a deployment, automação, containerização, eles vêm sendo endereçados com mais naturalidade nessa camada, mas ainda é um assunto, uma vaca sagrada meio mais complicada quando se fala em banco de dados, né? Ainda existe uma mentalidade de governança de banco de dados tradicional, onde se coloca muito esforço e muita atenção no banco de dados e menos até na API, né? A gente viu discussões sobre API First aqui, onde realmente as iterações elas vão cada vez mais serem executadas nessas camadas de API, menos nas camadas de dados, né? Ninguém quer acessar um banco de outro hoje em dia, mas a governança, a discussão está muito centrada no banco de dados, então acho que precisa ter uma migração dessa discussão do dado para a API, trazendo mais a discussão de API First, de documentação, de como é que a gente olha mais para a governança e para as documentações
da API dos meus produtos, e a gente precisa evoluir no quesito de segregação de banco de dados, né? Quando se fala em DDD, em microserviços, a gente precisa segregar esses bancos também. O mainframe, os legados, eles são um desafio à parte. Eles precisam de uma estratégia de refatoração, de uma estratégia, eventualmente, até de estrangulamento desse legado, já que não dá para refatorar, eu vou precisar criar um novo, e esse novo vai estrangular o antigo. Mas eu acho um desafio que vale a pena comprar. Se eu estou desenvolvendo algo novo, eu já desenvolver com banco de dados segregado e, eventualmente, até o banco não necessariamente tem que usar o mesmo banco para todo problema, né? Se eu tenho um problema de grafo ou de fraude, eu vou usar um banco que endereça melhor um problema dessa natureza. Se eu tenho um problema de muita consulta, eu vou usar um banco que é melhor para consulta do que para escrita. Então, hoje existem alternativas de banco diferentes para cada natureza de problema, e eu acho que a gente precisa fazer uso dessas alternativas nesse ambiente que precisa de mais agilidade, de mais flexibilidade para a escalabilidade. No nosso caso lá, como já falamos bastante de banco de dados, a gente focou muito na API em proteger o back-end. Cache, SQL Injector, não deu muito para trabalhar, para mudar muita coisa, né? Então, a gente acabou usando a plataforma para proteger. A gente já criou padrão. Tem pré-requisitos. Dependendo do nível da API, ela já tem que nascer com rate limit, com payload máximo, com SQL Injector, já tudo padronizado, né? Para proteger o back-end, para poder não causar indisponibilidade. Lacerda, então, a gente tem que começar pela API, e não pelo banco. Se eu for fazer uma segregação do banco, eu não começo por ele, eu começo pela API, é isso? Eu acho que a gente antigamente era complexo se instalar um banco, era complexo falar em armazenamento. Quando eu instalei o Oracle a primeira vez, eu comemorei, né? Hoje você vai lá na Amazon, dá 2 cliques e você provisiona um banco inteiro. Então, hoje a discussão não é muito em cima de como armazenar esse dado, a terceira forma normal, esses paradigmas, essas vacas sagradas, que elas já passaram. Assim, a infraestrutura na nuvem e a infraestrutura como código, ela resolve uma série de problemas que eu não deveria mais me preocupar, e eu deveria me preocupar mais com a governança e com a discussão do meu domínio. DDD vem para ajudar, e com a discussão da API, né? Essa API eu estou fazendo para quem vai consumir, é uma API que vai ter multicanais, é uma API que vai ser usada direto pelo cliente, vou documentar essa API. Então, essa discussão que muitas vezes a gente gasta definindo qual que é o nome da coluna, né, que vai ser código produto ou código produto, cara, isso é muito mais irrelevante numa discussão de agilidade, numa discussão de inovação. Eu acho que ela tem que estar na discussão do domínio do problema, do design desse domínio, em como que eu documento essa API, pensando que eu preciso criar um ambiente de squads ágeis que vão querer experimentar novas coisas. E essas squads não podem depender de mim para explicar o que aquela API faz, né? Hoje é muito mais fácil a gente se integrar com o Facebook do que se integrar com o sistema de billing que está ali na baia do lado, né? Porque esse sistema de billing ele foi feito pensando que, cara, quando eu precisar integrar, eu tenho que conversar com aquele cara. A gente precisa criar um ambiente de uma colaboração mais self-service. E eu acho que a API é essencial para isso. Então, eu incentivo a migração desse esforço do database first para o API first, com certeza. Legal. Bom, chegamos no horário aqui. Rapidamente, a gente falou bastante sobre autonomia, squads, o papel da arquitetura, onde a gente tem uma padronização mais leve ali, mais colaboração, né? E API first. Gostaria de agradecer a vocês, Marco Lacerda, Cristiano Bezerra, André Herculano. Obrigado, gente. Salve de palmas.